A partir do momento que ele se tornou o governo, sobretudo o governo nacional, ele nunca precisou tanto de fazer alianças. Exatamente fazer alianças com forças que estariam muito à sua direita. O que aconteceu com o PT, na opinião de vocês? Ele se atrapalhou ao chegar ao poder, isso para dizer o mínimo e ser bem educada? Olha, esse é um tema da maior importância para a história recente do Brasil e para o futuro do Brasil. Eu acho que o que aconteceu com o PT, em primeiro lugar, era inevitável, dadas as escolhas que fez. E não tem a ver com ter chegado ao poder, não. Podia ter chegado ao poder e não está acontecendo isso. Em primeiro lugar, o PT era o estuário dos movimentos sociais no seu começo. Basicamente, três grandes movimentos, digamos, que a gente poderia chamar de sociais, mas que, diferentemente de hoje, não eram redes horizontais, eram três redes verticais. A militância que militava sobre a Igreja Católica, a militância que militava sobre a esquerda revolucionária marxista e a militância que militava sobre o movimento sindical. Essas três vertentes juntaram o PT com uma relação muito viva com o fluxo da sociedade. Acontece que o PT resolveu ser instrumento de uma única geração. E, ao fazer isso, ele matou a sua perspectiva de perenidade, de transformadora. Por quê? Agora, quando você fala, eu gostaria até de ouvir o Pondé sobre isso, se ele concorda dele ter servido a uma geração, que essa geração, Zé Dirceu, o pessoal que fundou o partido. Nessa trajetória, quando essas pessoas chegam ao poder e eles vão atrás dos seus sonhos do passado, ali que começa a perder o rumo e se distanciar, é isso que você está dizendo? Não? Sem dúvida isso, mas em que sentido? É que essas pessoas se candidataram a serem representantes daqueles movimentos que eles representavam de fato naquele momento, mas elas aceitam um jogo sem transformá-lo e continuam dentro da figura da reeleição infinita. Então eles se transformam em profissionais da política. Ao se transformarem em profissionais da política, eles passam a empregar as próprias pessoas do PT e isso significou inclusive uma ascensão social para muita gente. Eu fiz um estudo muito detido mostrando que a média salarial, pelo nível de escolaridade, comparando com a PNAD da população brasileira, com aqueles que deixaram a sua profissão para serem profissionais da política no PT, aumentou consideravelmente. Então o PT virou um instrumento de ascensão social quando comparado com o resto da população. Ou seja, uma armadilha muito clara em países de grande desigualdade. Toda ação coletiva tende a se transformar num instrumento daqueles que se organizam para melhorar de vida, deixando os outros para trás. Em algumas religiões isso acontece. Mas não tenha dúvida. Então o PT se profissionalizou de tal forma que a gente olha para o Rui Falcão e tem a impressão do que o quê? Que ele dorme de gravata. Ele está quase 30 anos passando de gabinete para gabinete, de mandato para mandato. Perdeu o contato há muito tempo. Então, quando o Suplicy diz que vai à rua para ouvir, já há um problema. Temos que ouvir. Não. Antes eles eram o próprio movimento. Hoje é um aqui e um lá. Pondé. Eu só quero pontuar uma coisa que eu acho importante. Eu não tenho nenhum ânimo polêmico nessa minha intervenção, mas é porque é importante para o que eu penso. E para deixar claro o que eu penso. Não, eu acho que esse não é um traço do Brasil, não. Esse é um traço da França, um traço da Inglaterra. Esse é um traço do mundo contemporâneo. A decadência da representação dos partidos se deve a essa profissionalização da política. Eles tornaram rotina aquilo que deveria ser fluxo. Tornaram uma coisa enrijecida. Então, o sujeito, a representação é por si mesma lábil, tem que seguir a mudança social. Eles começam a lutar pelos próprios interesses o tempo todo e se afastam da base que deveriam representar. Essa é a crise mundial que está aí, é uma crise de representação. E os novos movimentos, com a horizontalidade que tem, ainda que com equívocos, estão mostrando qual é o novo caminho. A representação tem que voltar a ser fluxo. Por que o Donadon se entregou na avaliação? Porque não tinha saída para ele. Né? Mas para tantos parece que não tem saída, tanto é que ele é o primeiro. Não, mas aí tramitou em julgado e havia uma ordem de prisão. O que eu acho que é curioso no processo todo é como é que a gente vê que os parlamentares no Brasil, legislativos no Brasil, deixaram de ser representantes, para engatar com aquela história do PT no início, como eles deixaram de ser representantes e passaram a exercer uma função cheia de prerrogativas. Ora, no momento em que ele é condenado, tinha que ser automática a perda do mandato. Como é que um homem que é condenado a 13 anos de cadeia já está na prisão e mantém prerrogativas de um cargo? Ele já não é mais representante. Ele não representa mais ninguém e já faz tempo. Então, esse aprisionamento, essa colonização da representação nas funções é que permitem que eles fiquem lá décadas. Fiquem pulando de galho em galho, vira vereador, vira deputado, vira senador, volta para deputado. É isso que tem que acabar.
É isso que foi aceitar esse jogo que amesquinhou enormemente os horizontes daquele PT lá do início. Eu vou me concentrar na parte política só, para dizer o seguinte: eu acho que o risco que a gente corre agora é que a resposta dos políticos à ação nas ruas não seja uma resposta, seja troco. Eles podem querer dar o troco. E dar o troco significa o seguinte: tomar medidas e aprovar alternativas e mudanças que vão se transformar numa reforma contra a mudança. Uma reforma que vai dificultar ações como essa que ocorreram, que vai dificultar a representação. No que se refere a plebiscito ou referendo, eu acho que tem que ter as duas coisas. O plebiscito é para perguntar antes o que o Congresso deve fazer. E o referendo vem depois para dizer se o Congresso fez aquilo que o plebiscito disse que tinha que fazer. Por quê? Porque um plebiscito não pode se debruçar sobre detalhes. É uma pergunta muito técnica, ou várias perguntas muito técnicas. Então, o cabeção, quer dizer, o eleitor lá fora, o cabeção, porque é o conjunto de todas as cabeças, faz uma escolha no plebiscito. O Congresso, como representante, vamos dar um voto de confiança neles, bem desconfiado, ele vai se sentar e vai fazer um conjunto de propostas. Esse é um detalhe importantíssimo. Exatamente, muito desconfiados. Aí eles fazem uma mudança lá, à luz do que o plebiscito decidiu, e aí eles voltam com um referendo para que o eleitor diga se a mudança que eles fizeram tinha a ver com o que o plebiscito decidiu antes. Entendi. Esse jogo de ida e volta é perfeitamente viável hoje, eleitor. Nós não nos garganteamos. Você quer dizer o seguinte, que essa ida e volta aí protege o que pede o cabeção, como você disse. Protege o que pede o cabeção e faz com que, então, eles sejam realmente, se aproximem da ideia do que é um representante. Tá. Não. Sei que a publicidade tem uma essência, né? Eu pesquiso política, urna eleitoral e televisão há muitos anos. Telespectador e eleitor são a mesma pessoa, na maior parte das vezes. No Brasil, que é um país de escolarização tardia, com população com baixa escolaridade, sem experiência da leitura, da viagem da leitura, a imagem, a narrativa audiovisual tem um peso fundamental. Daí o êxito da televisão, o êxito da Globo e tudo mais que a gente sabe. Então, o eleitor brasileiro é o telespectador brasileiro e por isso que ele é tão exigente como político na televisão. Porque ele transfere para a política a exigência que ele tem como telespectador. Então, a narrativa política tem que ser tão enfeitada e tem que ser cheia de orivesaria quanto é a narrativa jornalística, a narrativa teledramatúrgica. Quer dizer, ele tem um olho já treinado. Ele tem um olho treinado. Então, ele não aceita pouca coisa. E tem um padrão de exigência, exatamente. Então, se nós juntarmos isso, essa característica, digamos assim, sociológica da nossa formação, né? Juntarmos isso com aquilo que eu falava antes, lá sobre o PT e depois sobre o Congresso e tal, que é a profissionalização da política no mau sentido, a gente vai ver que a combinação dessas duas coisas torna tudo muito técnico. A política deixa de ser representação e passa a ser uma técnica de reprodução. Aí os marqueteiros começam a ter um peso totalmente desproporcional, porque eles são técnicos da reprodução de narrativas armadas. Eu acho que é disso. É isso mesmo, só com essa nota de rodapé que você mesmo fez. Aonde a escolaridade é baixa, acho que fica pior. Olha, duas perguntinhas rápidas aqui para vocês do Twitter. O Enio Torres fala para você, massa é mais bonito que cabeção no Vaz. Quando você falou, se referindo ao eleitor, a massa, você falou cabeção. Olha, eu penso o oposto dele. Talvez ele venha concordar comigo depois de me ouvir. A massa tem uma ideia de algo informe que você pode moldar. E cabeção é todo mundo pensando junto. E o Marco Miller, nas manifestações as pessoas se informavam mesmo e se informam aqui, né, no computador. Não mais. É um comentário rápido, acho que é a multiplicação dos olhares, né? Mais olhares. E a liberdade de poder fazer, colocar e pronto, acabou, se comunicar. Antes, no passado, os movimentos eram diversos, mas os olhares colonizavam muito os movimentos, porque havia olhares muito direcionados, né? Previamente filtrados, mas não só isso, eles eram mais limitados em número. Hoje, ainda que cada um tenha o seu filtro quando filma com o seu celular... Que é um olhar sobre as coisas. Que é um olhar sobre as coisas em última instância também, mas o fato é que hoje há uma multiplicidade de olhares, né? Mas tem coisa mais interessante aí, vamos lá. A questão central no plebiscito, e ele é positivo, é a seguinte, quão repleta de mediações é um corpo político na sociedade. Quanto mais mediações tem, mais o plebiscito aterriza
na forma de debates laterais para depois afunilar. É isso aí. Em países de tradição de pouca mediação institucional, o que acontece é que o plebiscito fica uma ponte direta entre o grande líder e a massa aqui embaixo. Então a coisa aterriza pouco, há pouca lateralidade. Nós temos que fazer do plebiscito no Brasil igual novela. A novela só pega para valer depois que as pessoas começam a conversar sobre ela no trem, no fundo, você está falando trabalho. de uma maturação das coisas. Isso, não, né? mas é a formação partilhada da preferência. Quanto mais partilhada é a formação, as pessoas conversam lateralmente, mais massa crítica tem. Quanto mais elas decidem sozinhas, olhando para cima, menos partilhado é. Mais cabeção a gente tem. Tem que conversar. Isso, quanto mais conversa, mais cabeção, é isso mesmo. Gente, obrigada.